exaltado nessa canção, bendizendo ao nome do nosso Deus pela soberania do teu nome. E outro motivo é ter a oportunidade que você está tendo nesta manhã. Que oportunidade esta é, irmão Camilo? De poder estar na casa do Senhor. O salmista, ele disse: mais me vale passar um dia na tua casa do que 1000 em outros lugares. Por quê? Porque em nosso coração temos que ter o prazer de estar na presença de Deus. E já temos sentido essa presença no nosso meio, e Ele tem falado conosco, e creio que Ele tem uma palavra para o seu coração. Amém? Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 14. Estaremos lendo a partir do versículo de número 27 ao versículo de número 31. Versículo de número 27 ao versículo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Versículo de número 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Somente até aqui. Podei vos assentar em nome de Jesus, dando glórias ao nosso Deus. Amém? Queridos, nesta manhã foi-me incumbida a responsabilidade de estar preparando um texto da parte do Senhor, uma mensagem direcionada pelo Espírito Santo de Deus para os vossos corações. Confesso que eu havia estudado um outro texto para trazer nesta manhã, mas fui tocado através de uma canção que estava ouvindo ao final desta semana, e nesta canção estava falando sobre as águas, estava falando sobre o socorro de Deus para nós quando as águas tentam nos afogar. E mediante a isto, eu senti do Espírito Santo de Deus de estar trazendo este texto que irá nos referir a respeito das águas, a respeito dos ventos. É bem verdade que desde a última vez que estive pregando a palavra do Senhor neste púlpito, aonde trouxemos a palavra de Deus sobre Paulo e a sua viagem, uma de suas viagens, ele sendo como prisioneiro. Vemos neste texto aonde Paulo, mesmo diante de todas as circunstâncias vivenciadas durante aquela viagem, ele ainda incentivava os seus irmãos, incentivava aqueles outros prisioneiros que ali estavam juntamente com ele, para que não desistissem, mas para que continuassem a clamar o nome do Senhor, mas para que esperassem pelo socorro do Senhor. E vendo isto, agora nós, através desse texto que nós aprendemos, vimos que mesmo que o barco não chegou inteiro ao outro lado, aonde estavam para chegar, mesmo assim, aqueles homens valentes, eles pegaram com o que tinham para chegarem ao outro lado, na terra que o Senhor havia preparado para que chegassem.
E mediante a este texto que nós nos encontramos nesta manhã, esta pregação, ela é um pouco tanto conhecida de todos nós, aonde vai nos falar que um certo dia, Jesus, depois de haver multiplicado os pães e depois de haver multiplicado os peixes, aonde a multidão se maravilhara com tal milagre que o Senhor havia feito, agora nós vemos um Jesus, quando fez tal milagre, sendo rodeado de pessoas que buscavam também um alimento, às vezes não só para a sua carne, mas também para a vossa alma, aonde também buscavam uma cura, porque nós sabemos que todas as pessoas daquela época, quando eram elas enfermas, algumas tinham alguns machucados nas suas peles, como chagas. Outras pessoas, elas não tinham condições de andar. Algumas não tinham condições de ver. Outras não tinham condições de ouvir. Mas o Senhor, quando eles chegavam até a Cristo, eles crendo no próprio Cristo, Jesus curava eles instantaneamente e ficavam sãos. Este é o Deus do qual nós servimos, o Deus do qual nós adoramos. E este mesmo Jesus, depois de fazer estes milagres, tendo ali algumas pessoas que restavam juntamente com ele, ele tinha os seus discípulos que andavam com eles. Quantos discípulos eram? Os 12 discípulos, e os seus discípulos estavam sempre presentes com Cristo. Mas Jesus, tendo aquele pequeno grupo de pessoas ali restante para fazer os milagres do qual ele fazia, ele disse aos seus discípulos: passem para outra margem, que eu vou ter com vocês. E os seus discípulos, ouvindo e obedecendo a voz do mestre, eles irão pegar o seu barquinho e começar a navegar até a outra margem, aonde o mestre havia ordenado. E a palavra de Deus irá nos dizer que Jesus, depois de despedir a multidão, depois de despedir o restante que estavam com ele, ele subiu no alto de um monte para orar. E vejamos neste primeiro ponto como alguém, sendo 100% homem, mas também sendo 100% Deus, tinha esta necessidade de orar. Sabe o porquê disso? Quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo Jesus nos pequenos e mínimos detalhes, meu pastor, nos ensinando a necessidade que temos de comunhão para com Deus, a necessidade que temos de orar e falar com o Pai. Por quê? Porque sempre que vemos no texto da palavra de Deus, nós vemos o texto dizendo: Jesus se retirou para orar. E Jesus foi a orar, falar com Deus. Isto é o ensinamento para nós. Todas as vezes que nós enfrentamos problemas, ou até mesmo quando estamos alegres com Deus por uma porta que Ele abriu para nós, o que o nosso Deus, Ele requer de nós é isso, que nós venhamos orar, que nós venhamos buscar a Tua presença. Mas vejamos que os seus discípulos, eles já não se encontravam mais ali aonde Ele havia feito aquele milagre. Nós vemos que os seus discípulos, agora eles já estavam distantes. E Jesus, Ele não tinha nenhum barquinho com alguém que pudesse levá-lo até os seus discípulos naquele dia. E o texto irá nos dizer que os ventos eram fortes e que as águas açoitavam o barco daqueles discípulos. Mas Jesus, Ele olhou para um lado e para o outro e disse: não vou pegar nenhum barquinho,
mas vou caminhando sobre as águas. E o texto irá nos dizer que Jesus, ele foi ter com seus discípulos caminhando sobre as águas. Olha que maravilha! E agora nós vemos os discípulos em um outro contexto, em um outro parâmetro de visão visionária. Neste texto nós vemos que os discípulos já estavam receosos em seus corações. Por quê, irmão Camilo? Porque os ventos naquele dia eram ventos contrários. E quando a Bíblia fala de ventos contrários, nós automaticamente pensamos, não eram ventos comuns. Porque um vento comum que você vai ali fora e sente aquela brisa suave passando no seu rosto, não te deixa preocupado, de maneira nenhuma. E outra, a palavra do Senhor nos diz que as águas açoitavam o barco. E se alguém já assistiu algum vídeo ou algo parecido, você já deve ter visto que quando as águas estão muito agitadas, o barquinho começa a balançar para lá e para cá. É isto que estava acontecendo naquele dia. Já não bastava isso, os discípulos olharam, imagino eu, que naquela hora da noite, assustado, a palavra do Senhor irá nos dizer que na 4ª da noite, aconteceu que eles mesmo diante dessa situação, eles avistaram lá de longe. Já não bastava o que estavam passando, um ser andando sobre as águas, e eles começaram a temer e gritar, porque pensaram consigo mesmo: será que é um fantasma? E naquela época as coisas funcionavam dessa maneira, porque os pais contavam coisas que aconteceu no meio do mar, as histórias de pescador, não é verdade? As histórias que contavam. E eles tiveram medo. Mas olhando um dos discípulos, chamado por nome de Pedro, e olhando e mais ou menos reconhecendo, parece que é o mestre, Jesus irá olhar para ele, olhar para aqueles discípulos e dizer para os seus discípulos: não temais. Por quê? Porque sou eu. Mas os discípulos que estavam naquele barco, eles temiam o que estava acontecendo com eles. Eles temiam as circunstâncias que estavam ao seu redor. Vejamos que apenas Pedro olhou para o mestre e disse para o mestre: mestre, se és verdadeiramente o Senhor que está falando conosco, se é o Senhor que está sobre as águas, faça com que eu vá até o Senhor, andando sobre as águas. Pedro foi o único deste barco que teve fé para crer que aquele que estava andando sobre as águas era verdadeiramente o Cristo. Foi o único do barco que, ouvindo a voz do Senhor, ele reconheceu a voz do seu mestre, e ele não temeu naquele instante os ventos que estavam soprando, ele não temeu as águas que estavam se agitando, mas ele, ouvindo a voz do seu mestre, e que dissera para ele: vem caminhando sobre as águas para ter comigo. A palavra de Deus irá nos dizer que ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. E sabe o que me chama a atenção neste texto? É que você que está ouvindo esta palavra nesta manhã, às vezes um dia foi como Pedro, que quando conheceu a Jesus, que quando viu e
que ouviu dos milagres que Jesus fizera, você disse ao seu mestre, você disse ao Senhor: me ajude para que eu caminhe sobre as águas, para que as águas não me sirvam de empecilho para nada. Um dia, todos nós fomos como Pedro, naquele momento da fé, quando aceitamos a Cristo, quando tudo para nós é novo, quando sentimos aquele desejo constantemente da oração que foi falada, quando sentimos constantemente o desejo de estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, e quando também buscamos na palavra de Deus direcionamento para a nossa vida. O começo da fé é algo muito lindo de se ver. Quantas nós já olhamos na casa de Deus, que vieram, que mostraram vontade e desejo profundo de servirem na casa do Senhor. Mas se você, assim como eu, quando estava sentado ali no meu banco, olhar para um lado, olhar para o outro e falar: nossa, fulano de tal sentava ali, né? Mas hoje não está mais. Nossa, cadê aquele irmão que estava tão animado, querendo pregar, querendo cantar, querendo fazer obra missionária? Aonde está? Sabe o que acontece? Jesus irá proferir uma parábola, a parábola do semeador. Todos nós já ouvimos essa parábola, e essa parábola irá nos falar de 4 sementes que caíram, e essas 4 sementes, uma caiu pelo caminho quando o semeador saiu a semear, e essa semente, que é a palavra de Deus, quando caiu no caminho, vieram as aves do céu e comeram aquela semente. Mas havia outra semente, que a parábola de Jesus irá nos dizer. Isso está nos falando em Mateus, no seu capítulo de número 13. A outra semente, ela caiu entre pedras, e a palavra desta parábola irá nos dizer que essa semente caindo em pedras, ela cresceu, mas quando o sol veio, queimou aquela semente. Por quê, irmão Camilo? E ela morreu. Por quê? Porque ela não tinha raiz, e ela não se firmou. E a palavra do Senhor irá nos dizer que outra semente, a terceira semente, ela caiu entre espinhos. E agora, os espinhos crescendo, sufocaram aquela semente e morreram. E morreu aquela semente. Mas a quarta semente é a semente que caiu em terra boa, uma terra do qual, caindo aquela semente, deu fruto, e muitos frutos, diz a palavra do Senhor. E Deus, Ele está nos mostrando e nos ensinando que Ele quer que nós sejamos como a terra boa, que quando a semente, que é a palavra do Senhor, como esta que você está ouvindo nesta manhã, cair na terra do teu coração, você não seja como a que caiu pelo caminho, que você não seja como aquela que caiu nas pedras, e não seja também como aquela que caiu entre os espinhos, mas que você seja uma terra boa. E ouça o que o versículo 9 diz: dai ouvidos à palavra do Senhor, dai ouvidos à voz do Senhor. Essa semente, ela era
um Pedro da vida. Ela era nós no início de nossa jornada, de nossa caminhada. Por quê? Porque quando Pedro, ele desceu do barquinho, ele desceu, ele entrou e pisou os seus pés, a primeira pisada, e começou a dar os primeiros passos, não significava que os ventos haviam acalmado. Não significava, meus amados irmãos, que as águas ainda não continuavam agitadas. Mas sabe o que era a diferença naquele começo, que Pedro começou a dar os primeiros passos? A sua fé. Em quem ele estava crendo. Em quem ele estava enxergando diante dos seus olhos. A quem ele estava dando ouvidos. Quando você começa a dar os primeiros passos e você dá ouvidos à voz do seu mestre, você tem capacidade através da fé de andar sobre as águas. Você tem capacidade de, mesmo quando os ventos estão soprando forte, de mesmo quando as águas estão agitadas, você dizer: não, eu vou continuar caminhando, porque isto não pode me parar, porque quem está diante de mim é o Mestre. Aleluia. E Ele está me chamando: vem, vem caminhando sobre as águas. Aleluia. Mas o que acontece com muitos, como eu havia falado, quando observamos dentro da casa de Deus, e isso dá-nos tristeza no nosso coração, eu fico triste na minha alma, em ver que alguns que caminhavam entre nós, infelizmente já não se encontram entre nós, porque há muitos que durante a caminhada não deixaram a semente da palavra do Senhor germinarem em seu coração, mas deixaram que o inimigo, que são consideradas aves do céu, consumirem esta palavra. Deixaram que as pedras não deixassem eles firmarem raiz. Eu vou ouvir a palavra lá na igreja de Daru, e vou ouvir a palavra lá em outra terra, vou ouvir a palavra em tal lugar. Infelizmente não conseguiram. Outros deixaram que as pressões psicológicas dentro da igreja, às vezes por pessoas com falta de entendimento, com palavras que feriram o seu coração, desanimaram, desistiram no meio da caminhada e falaram: eu não quero mais caminhar com Cristo, porque fulano de tal está lá na igreja, e eu não quero mais andar lá junto com ele não. Mas o Senhor, Ele está te convidando a ser como o Pedro inicial, como o Pedro do início de sua fé, como a terra que deu ouvido à palavra do Senhor e deixou a semente ser germinada. Sabe por quê? Quando Pedro, a palavra nos diz que quando ele começou a sentir o vento forte, ele teve medo. Sabe o que isso significa para nós? É quando você, meu amado irmão e minha amada irmã, você começa a dar ouvidos aos problemas que você tem. Quando você começa a dar ouvidos às dificuldades que você tem enfrentado na sua vida, e você tem se esquecido do Deus que tem te chamado, do Deus que tem te convidado a andar sobre as águas. Você tem dado ouvido, você está sentindo mais o vento do que sentindo a presença de Deus, do que sentindo a voz do Senhor te chamando. Meu Jesus. Quando você dá ouvidos a pessoas que dizem para você: você não vai conseguir,
Você não vai alcançar tal objetivo que você quer para a sua vida. Eu não sei porque você ainda continua sendo crente. Eu não sei como você ainda continua indo na igreja. O que tem de tão especial na igreja se hoje tem um celular, um tablet, um computador e você pode acessar? Quando você dá ouvidos a isso, você deixa a palavra, a semente morrer. E deixando a palavra, a semente morrer, você fica como Pedro, como irmão Camilo, com medo. No primeiro problema que vem lá na sua casa, você começa a tremer as pernas, tremendo. Por quê? Porque você já deixou aquela primeira fé. A primeira fé, meus amados irmãos, é aquela que te faz ouvir. Quando Pedro desceu, o vento ainda não tinha sido acalmado, as águas ainda continuavam agitadas. Ouça bem, mas por causa da fé, mas por causa de quem estava chamando a Pedro, ele teve coragem de andar sobre as águas. O problema sempre esteve aí, meus amados irmãos. As lutas sempre estiveram aí. Se você está ouvindo hoje essa palavra e está pensando consigo mesmo, mas não é que é verdade mesmo? O problema sempre existiu. A única diferença é que eu sempre contei com um Deus que não desampara o filho. É que Deus nunca desistiu de nenhum de nós. Mas o Senhor, Ele está nos mostrando que quando as águas elas começam a nos submergir, quando elas começam a nos afogar, quando o medo vem, quando o desespero aparece, Deus está falando conosco. Clama a mim, responder-te-ei. O Senhor está te convidando nesta manhã, porque Ele é o mesmo Deus que te chamou quando você estava no barco. Agora que você está caminhando sobre as águas, Ele não deixou de ser Deus, Ele ainda continua sendo Deus. Aleluia. Ele ainda continua sendo o Senhor que acalma tempestades. Ele continua sendo o Senhor que manda o vento se calar. Quando o seu filho está aprontando, está falando demais, e você fala: filho, por favor, fique em silêncio. O mar, o vento obedece a Deus como um filho obedece ao seu pai. E na mesma da hora ele fica em silêncio e respeita, porque sabe que o Senhor é soberano, porque sabe que o Senhor está acima. Deixa eu ver quem está falando. É Deus. Opa, peraí, vou parar. Não, porque até mesmo os ventos e os mares sabem que Deus é Deus, e não há outro como Ele, e não há Deus tão grande como este Deus. Aleluia. E o Senhor, o que Ele quer de nós nesta caminhada que nós nos encontramos, é que nós clamemos ao nome dEle, assim como Pedro, que quando sentiu que estava para ser afogado, ele clamou ao Senhor. E clamando ao Senhor, a palavra de Deus irá nos dizer que logo o mestre lhe estendeu a mão. Meu Deus. Aleluia. Isso nos mostra, meus amados irmãos, que você tem um Deus que você pode clamar. Se você está com problemas, porque quem não enfrenta problemas, quem não enfrenta dificuldade? Eu cheguei nessa igreja hoje com um monte de problema, um monte de dificuldade. A única diferença, eu sempre falo, é quem nós servimos, a quem nós temos dado ouvidos. É um Deus que pode ouvir o nosso clamor. Se a sua causa
parece impossível para os teus olhos, a palavra de Deus nos diz: para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível, e sim, tudo é possível para o seu Deus. E se você crer, você irá clamar como Pedro clamou. Pedro clamou ao mestre: salva-me! E o mestre salvou ele naquele dia. E o mestre socorreu ele naquele dia. O que Deus, Ele quer de nós? Que clamemos. Que assim como Jesus já nos ensinou no início deste texto, está orando, está buscando a sua face, está invocando o teu santo nome pelo teu socorro, para que Ele venha nos ajudar. Mas o que mais, irmão Camilo, o que Deus quer de nós? Quando as aflições, elas surgem, quando as lutas aparecem, ou quando os ventos e as águas são fortes demais na nossa vida, o que Deus quer de nós? O que está escrito na carta de Paulo, que escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 7, que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe o que está acontecendo? É que quando Jesus estendeu a mão e segurou o seu discípulo Pedro pelas suas mãos, ele disse a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque muitos de nós no meio da caminhada duvidamos do Deus do qual nós servimos. E Pedro, quando ele falou com o mestre: se és tu que estás me chamando, faça com que eu vá até ti caminhando sobre as águas. Pedro, ele não estava tentando ao Senhor, como está escrito em Mateus 4 e 7, quando Satanás estava tentando ao mestre. E quando Jesus diz para ele: não tentarás ao Senhor teu Deus, ele não estava tentando, mas a sua fé que ele tinha para com o Senhor era grande quando ele pediu ao mestre que caminhasse sobre as águas. Mas durante a sua caminhada, a sua fé, durante o combate que estava ele combatendo contra as águas, contra os ventos que sopravam e contra o medo, a sua fé, ela se tornou pequena durante a sua caminhada. O Senhor, Ele vem nos despertar nesta manhã com este versículo. Embora a sua luta, embora o seu problema, embora a sua dificuldade tenha sido grande, não são maiores do que eu. Ele está nos mostrando que mesmo diante disso tudo, você deve combater o bom combate. E mesmo quando acabar a carreira, quando acabar as lutas, você poder chegar no final e poder dizer: combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu não neguei o nome do Senhor, mas continuei crendo no Deus da minha salvação. Nós temos visto durante estes últimos dias as guerras que têm acontecido, e uma dessas guerras aconteceu agora com a nação eleita, a nação de Israel, uma nação do qual o mundo está de olho nela, está vendo e sabe que Deus é o Deus daquela nação. Mas nós,
vemos que, assim como em todo o texto da palavra de Deus, quando estudamos o Velho Testamento, quando nós vemos que o povo pecara contra o Senhor, eles sempre buscaram no lugar errado, aonde não era para buscar. Sempre clamaram por socorro aonde não era para clamar. Porque uma das últimas guerras que houve no meio de Israel, na palavra de Deus, quando o povo da Babilônia estava para invadir a tão formosa Jerusalém e derrubar os seus muros, a história nos diz que havia dentro dos poderes políticos daquela época alguns que eram pró-Egito e outros que eram pró-Babilônia, ou seja, alguns que confiavam no socorro do Egito para protegerem eles contra a Babilônia, e outros que eram pró-Babilônia porque falavam: é melhor servir logo a Babilônia, porque ele nos protegerá. Mas em todo tempo, quando a palavra de Deus falava para eles: arrependei-vos dos seus pecados, tornai-vos a mim, e eu tornarei a vós, eles não davam ouvidos, mas eles se esqueceram de clamar ao nome do Senhor por socorro, e buscavam sempre socorro no lugar errado, para a pessoa errada, esquecendo-se do Senhor teu Deus, e deixando-se assim serem aprisionados, serem levados como cativos, para padecerem necessidade, porque não clamaram ao nome do Senhor teu Deus. O que Deus nos ensina é que quando nós enfrentamos tão grande luta na nossa vida, às vezes nós estamos com um coração entristecido. Você diz: nada para mim dá certo, eu não consigo fazer nada, tudo que eu faço dá errado, as portas não se abrem. Eu vou buscar a ajuda do meu patrão, talvez ele pode me ajudar, talvez ele pode me dar um adiantamento para cobrir este buraco que foi feito neste mês. Só que chega no outro mês, você vai olhar, se tornou um problema ainda maior, se tornou um problema ainda mais grande. Às vezes a dificuldade na sua vida está tão grande que você vai buscar conselho com um amigo seu. Aí você vai, busca conselho com seu amigo e você se decepciona ainda mais, porque o seu amigo não te dá aquilo que você está precisando. Aí você vai e fala: e agora? De onde? Assim como o Salmo 121 nos diz. O que ele nos diz, irmão Camilo? O salmista, ele diz: elevo os meus olhos para o monte, e de onde me virá o meu socorro? A nação de Israel sempre soube. Você está me ouvindo? Você sabe da onde vem o seu socorro? Da onde? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se você chegou em um estado da sua vida aonde você está se perguntando, como o salmista, como a nação de Israel, que está aclamada: aonde virá o meu socorro? O Senhor está te lembrando que Ele sempre será o teu socorro. Pedro, quando clamou, o socorro veio das mãos do mestre. O mestre estava com as mãos estendidas. O que você tem que fazer? Clamar e olhar e ouvir. São detalhes muito importantes para a vida de um cristão. São detalhes muito importantes para a vida de um homem, de uma mulher que quer guardar
a fé, mesmo combatendo um tão grande combate em sua vida, você clamar e buscar socorro de Deus, porque o mesmo Deus, quando você clama socorro para Ele, Ele diz que não deixará vacilar o teu pé, e que o Deus que te guarda, Ele não dormirá, porque Ele está sempre com os olhos atentos em você. Deus está sempre pronto para te ouvir. E o guarda de Israel é a tua sombra, a tua direita. Ele está nos mostrando que Ele sempre está conosco. Sabe por quê? Eu cheguei a esta conclusão porque, vejamos, se você parar para pesquisar nas notícias dos jornais, Israel, a nação atual, está esperando um auxílio e um socorro da nação de uma potência muito grande, a nação dos Estados Unidos. Mas nós vemos que mesmo uma potência tão grande como a nação dos Estados Unidos, ela não pode livrar Israel da guerra. Ela não pode poupar os seus cidadãos civis que não tem nada a ver com a guerra, de serem mortos, de serem torturados, de serem levados cativos. Mas quando a nação entender, quando toda a terra, todo homem, toda mulher entender que o seu socorro vem do Senhor, te lembrarás do Senhor, e o Senhor te lembrará de ti. E o Senhor te socorrerá, e o Senhor te livrará. Não importa, meus amados irmãos, quem é o teu amigo mais chegado, ele não pode te livrar a não ser o Senhor, a não ser Deus. Se você tem algo a fazer, faça o que, irmão Camilo? Clame ao Senhor teu Deus e Ele te responderá. E Ele te estenderá a mão. E Ele diz, para terminarmos a mensagem, no versículo 32 do capítulo 14 de Mateus, que quando eles subiram para o barco, eles voltaram para o barco, Jesus acalmou o vento. Jesus acalmou o vento. Para finalizar esta mensagem, você que está caminhando na presença de Deus, às vezes você vai ter que tomar uma atitude na sua vida. Foi nos proposto um tema na última pregação que o nosso pastor trouxe para nós, uma pregação muito linda, que veio nos falar sobre o poder da decisão. Quando você tem a oportunidade de decidir se você vai ouvir a voz de Deus ou não, se você vai obedecer ou não. E muitas das vezes o mestre te chama para fora do barco, para provar como está a tua fé, para te trazer sobre as águas. Se você, durante esta caminhada sobre as águas, demonstrou pequena fé, não tenhas medo. O mestre está te trazendo de volta para o barco. O mestre está te chamando de novo. E o que o mestre está dizendo? Olha, eu vou te trazer de novo para o barco. Eu vou acalmar o vento, a tempestade que está te incomodando, o medo que está no seu coração, te afligindo a sua alma. Mas te lembres bem, eu posso te chamar de novo sobre as águas. E o que eu desejo é que você esteja como este versículo, guardando a tua fé, para conseguir chegar até o outro lado, com a sua fé intacta no Senhor. Aleluia. Porque quando você chegar a este outro lado, aguarda-te a salvação do Senhor, a terra prometida que o Senhor nos prometeu. O cristão,
A palavra do Senhor nos diz que o céu é tomado à força. Isso significa que as coisas às vezes não vão ser muito fáceis, meus irmãos. Às vezes ouvir palavras como essa não é muito fácil. Mas o que Deus propôs no meu coração é para te dizer: as águas, os ventos, as águas açoitam, machuca, dói. O vento sopra. E se você for uma pessoa muito leve na fé, não tiver muito pesado, o vento vai te levar para longe. Você vai voar igual uma pena. Vai voar. Mas você tem que ser pesado. Não é gordinho igual eu. Pesado na fé. Pesado. Seja pesado na fé, irmão. Mantenha sua fé no Senhor. Uma das coisas mais interessantes que acontecem comigo neste altar é que quando eu prego essa palavra para vocês, eu também vivencio esta palavra quando eu saio nessas portas dessa igreja. Eu enfrento dificuldades na minha vida, eu enfrento lutas na minha vida, mas aí eu lembro que Deus me usou para pregar palavras como essas para vocês. E Deus me lembra: você é um exemplo. Faça aquilo que eu te ensinei na palavra. Não é só para você que eu tenho pregado, mas para todos nós. Que o Senhor, Ele possa estar nos ajudando e nos fortalecendo para combatermos o bom combate, mas em todo tempo guardar a fé, em nome de Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé. Vamos estar nesta manhã louvando, e o pastor está sendo usado por Deus aqui, que quando eu estava ouvindo a canção é exatamente esta, que ele está desejoso em seu coração de estar louvando, e também quero também estar louvando juntamente com ele este hino que se diz sobre as águas, para que você mantenha a fé firme no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Adore ao nome do Senhor com toda a sua alma e com todo o seu coração. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Glórias a Deus. Se o mar me submergia,
Jesus. Pai, neste momento.